Saudações a todos. A pergunta de hoje é: a Shakuhachi por si só, ela é um caminho? Vamos lá, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que, eu sugiro na verdade, que a gente volte um pouco no início lá, na história de Shakyamuni Buda, quando, um pouco antes, quando Gautama Siddhartha ele se propõe a fazer a investigação profunda através do método da prática, vocês sabem a história, e quando ele se torna um Shakyamuni Buda, é interessante, eu já falei isso, que ele passa o resto da sua vida, como diz a tradição, ele desaparece aos 80 anos, e passa toda a sua vida praticando aquilo que ele ensina, o método, a prática física, mental, do teu próprio método, e passa a vida toda, de fato, ensinando, palestrando sobre o método. E lembrando que o que ele diz, ele não coloca como sendo verdade absoluta, a não ser que você experimente e você tenha a tua própria conclusão, como ele coloca para qualquer coisa, em uma abordagem mais geral, ele dá abertura para que duvidem até da palavra dele, mas experimentem de fato antes de acreditar. Experimentem e investiguem profundamente antes de dar o aval. Então, é o método. O Siddhartha Buda, por si só, a presença dele ao lado de um discípulo, ao lado de uma pessoa, não era suficiente de forma alguma e muito distante disso para que aquela pessoa tivesse ou fosse elevada a algum estado supramental, alguma condição que fosse considerada supramental, fora daquele estado de manifestação do ego mais construído, desses 2%, que se manifesta. Não era suficiente. Agora, adentrar a tua prática, adentrar o zazen, com os adendos do Zen budismo, mas adentrar a sua prática, sim. Isso seria, de fato, transformador. Inclusive, a adoção, também já disse aqui em um vídeo, a adoção da imagem, da estátua do Buda, ela só acontece 300 anos depois do seu desaparecimento e é uma herança, inclusive, uma herança grega, certo? Isso acabou sendo difundido e aí existem algumas distorções dentro do próprio budismo, onde o próprio Siddhartha, o próprio Shakyamuni Buda, desculpe, ele passa a ser divinizado, endeusado, e o caminho não é esse de fato. O que deve ser observado é o teu método, como um professor de artes marciais, como um professor de música que ensina, ele tem um método de ensino. Então o método é que deve ser contemplado e de fato experimentado. Isso está no cerne, na raiz original do budismo. E quando a gente fala na Shakuhachi, é a mesma coisa. Existe a tendência do ser humano em transformar coisas e pessoas e histórias em dar um ar divino a essas coisas, um ar esotérico, um ar com uma certa importância espiritual, assim vamos colocar para a gente tentar entender. E é possível que em algum momento, não tenho certeza, que a Shakuhachi ela tenha adquirido um status de algo talvez mágico ou místico, mas de fato nada disso tem. A Shakuhachi ela é um instrumento prático, musical, utilizado dentro da abordagem Zen budista, que como nós falamos aqui a todo tempo, ela propõe levar o praticante a um caminho, a um estado de concentração absoluta no presente, no aqui e no agora. A Shakuhachi em si só, ela não é um caminho, mas a prática de você soprar a Shakuhachi, sim, aí se torna um caminho, porque aí passa a envolver sopro, concentração, o aspecto físico, postura, audição, emocional, tudo isso acaba sendo envolvido, acaba sendo encapsulado para que a prática ela possa de fato ocorrer. Então o caminho está de fato na prática, não no objeto.